Fala, os menininhos do segundo super beleza. Segunda-feira, relaxado. Você achou que não ia ter aula só porque tá de quarentena? Vem aqui, Coque Ribeirão. É aula, irmão. Aula de história, aula do Phelps. Tem segunda, tem terça, beleza? Galerinha, olha a peita de hoje, olha a peita Orlando City, em homenagem à aula de hoje. Aulas gravadas, o Phelps vai fazer um combo de peita de time. Será que eu gosto de futebol? Então você vai ver, o que eu tiver eu vou usar para vocês, beleza? Seguinte, galera, aula de hoje, segundo super galerinha alegre e feliz, Orlando tá com saudade de Ribeirão já, porque não aguenta mais ficar dentro de casa. Tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. A aula de hoje é a última aula do Caderno 10, Independência dos Estados Unidos. Quem não tem o caderno, tem o PDF já disponível para vocês faz um tempão. Então, galera, vai dar bom, vai ser legal, beleza? Não esquece, manda dúvidas que eu falei para vocês naquele Insta que eu criei só para isso, ok? Então tá bom, galerinha. Independência do Zeu, pô, Rafael, por que independência dos Estados Unidos? Porque quando a gente pensa em todo o processo que envolve o iluminismo, que foi o grande centro, né, do começo do nosso tema aí de história geral, desde da última aula presencial que a gente teve, velho, o iluminismo ele tem reflexos estruturais na história humana, entendeu? Que é uma mudança, uma quebra de paradigma, né, uma quebra de estrutura, que você rompe com o absolutismo, rompe com o mercantilismo e cria novas estruturas, repúblicas e liberalismo econômico. Então essa é a grande ruptura do iluminismo, além, lógico, né, da ruptura das liberdades individuais, que é o fim da escravidão como conceito. Então, se você sabe que essa é a ruptura, esse é o paradigma, o iluminismo ele traz consequências. Por exemplo, na aula passada, o despotismo esclarecido, que é uma tentativa de amenizar o iluminismo. Nesse caso da aula de hoje, é o primeiro grande evento histórico que envolve o iluminismo. Então, ó, o iluminismo tem dois grandes eventos históricos que estão em torno dele. Primeiro evento histórico, fantástico, que é o mais cobrado, aí, mais lembrado pela história, é a Revolução Francesa. Mas tem um segundo, que é anterior à Revolução Francesa, que é a independência dos Estados Unidos. Lembra que esse movimento aí inspirou a Conjuração Mineira, que nós já trabalhamos na sala de aula antes dessa parada, beleza? Então, para quem não lembra, módulo 58, fechando o caderno 10. E aí, brother, para começar a independência dos Estados Unidos, olha a apresentação que eu fiz. Mano, eu tô ficando perfeito nisso. Você tá entendendo? Olha isso, tem animação. Ó. Antes de começar a independência, vamos falar de colônias. Por que eu falo de colônias? Porque eu combinei com vocês que ia dar colonização no combo da independência, beleza? Então não falamos de colonização da América do Norte. Então quando eu falo em colonização da América do Norte, olha esse mapa. Você percebeu que eu tenho uma área em amarelo? Toda essa área amarela, que faz parte hoje do México ali e Estados Unidos, na costa basicamente oeste dos Estados Unidos, essa região era uma colônia mexicana. Então, na realidade, era uma colônia da Espanha. Era um território espanhol, tá bem? Aquelas áreas em laranja no meio ali, que envolve desde o Canadá até ali perto de Cuba, era tudo colonização francesa, tá bem? Tudo território francês. E as áreas em vermelho eram colonizações inglesas. Então, divide o mapa na sua cabeça assim. Então, quando eu falo em 13 colônias, que é a colonização da América do Norte, essa área em vermelho, que está bem aqui, ó, bem aqui, ó, no canto da costa leste dos Estados Unidos, são 13 territórios de colonização inglesa. Lembra? O modelo de colonização inglesa, uma colônia de povoamento. Olha o mapa, que lindo! Você viu ele voltando? Então, basicamente, as colônias do norte. Então, divido as 13 colônias em 3 grandes partes. Colônias do centro, do norte e do sul, né? Mas eu quero falar mais das colônias do norte. Centro e norte têm uma característica muito parecida. Pequenas e médias propriedades. Então, a produção ali era numa agricultura muito mais familiar. Então, eu percebo que isso dá origem a quê? A uma colônia de povoamento. Então, as colônias inglesas podem ser divididas em povoamento e exploração. E o norte das 13 colônias, colônia de povoamento. Por isso que lá vai ser a origem da independência dos Estados Unidos, porque os caras têm um pensamento mais libertário, mais igualitário, pequena e média propriedade com trabalho livre, beleza? Sobretudo, colonos ingleses que eram protestantes fugitivos de algumas perseguições, ok? Então, beleza. Se eles são vinculados a pequena propriedade, qual que é a característica de produção? Policultura. Então, produzem várias coisas para subsistência local. Isso cria uma dependência comercial internacional menor.
Isso gera também uma criação de uma manufatura local. O que é essa manufatura? Fábricas. Então o norte tem fábricas, o norte tem pequena propriedade, o norte tem trabalho livre. Então são três características que você tem que lembrar das colônias do norte. Pequena propriedade, trabalho livre e manufaturas. Qual é a diferença entre manufatura e indústria? Manufatura, feito com as mãos. Indústria tem máquina, beleza? Então é o primitivismo que vai levar à industrialização. E por último, o comércio triangular. Comércio triangular, o que é isso? Eu fiquei na frente do comércio triangular. O comércio triangular, basicamente, galera, é definido pela seguinte situação. Ó. Três coisas. Então, tem três lugares distintos que envolvem comércio de produtos. Só que comércio triangular, por favor, galera, por favor, já falei isso para vocês. Já apareceu antes, estou retomando o conceito. Não é engessado, beleza? Então, vamos supor, ó, as colônias do sul das 13 colônias, elas produziam açúcar. Só que elas usam mão de obra escrava. E o norte tem manufatura para produzir, por exemplo, sei lá, tecidos. Então sai o açúcar do sul das 13 colônias, vai para o norte das 13 colônias, é trocado por tecidos, que são trocados por escravos na África e voltam para o sul das 13 colônias. Outra possibilidade, sai açúcar do sul das 13 colônias, vai para a Inglaterra, é trocado, sei lá, por rum, o rum é trocado por escravos para as colônias do sul. Beleza? As colônias do norte também fazem parte desse comércio triangular. Nossa, deu calor. Deu calor, o que você faz? Tora o ar. Aí, garotos. Então, ó, comércio triangular envolve sempre três regiões, não obrigatoriamente passa pela metrópole. Não obrigatoriamente passa pela metrópole. Essa é a característica básica das colônias do norte. Lembrando que esses colonos do norte não aceitam as imposições inglesas. E é ali que vai ser o berço da independência dos Estados Unidos. Beleza? Olha que eu tô bonitinho. Então tá bom. Então já que você entendeu as colônias do norte, agora as colônias do sul, como que elas são organizadas e estruturadas? Primeiro, monocultura agroexportadora. Sabe aquele modelo de plantation do Brasil açucareiro? Grande propriedade, monocultura, trabalho escravo, produção voltada ao mercado externo? Easy, igual. Até de açúcar, pode falar de açúcar, pode falar de tabaco, mas açúcar também. Beleza? Então é o modelo de plantation clássico. É muito parecido com o Brasil. Filme a assistir. 2 anos de escravidão, né, que mostra colônias do sul e norte. Você pode também assistir o Patriota, que mostra um conflito interno das 13 colônias, que é muito legal. 2 filmes bons que você pode assistir sobre o assunto, tá? Então, ó, já que você entendeu a divisão entre colônias do norte e sul, e agora? Agora estruturei a colonização e essa colônia vai passar por um processo de destruição colonial e independência. Tem algum fator internacional que ajuda a entender o processo? Sempre tem, alguma coisa fora, que são a Guerra dos 7 Anos. Ziembar, quantos anos durou a Guerra dos 7 Anos? Aí, garota, sabendo legal. Então vai. O que é a Guerra dos 7 Anos? 2 grandes territórios na Europa, França e Inglaterra, 2 grandes potências econômicas já no século XVIII, Inglaterra com a Revolução Industrial, França sem, tá bem? França então que é a Revolução Francesa. Esses 2 territórios, esses 2 grandes países, eles disputavam o quê? Colônias. Porque isso fazia parte, daquele conceito básico, né, que você tem de dominações coloniais como fator do mercantilismo. Então, mercantilismo, vamos lembrar. Mercantilismo, pacto colonial, balanço comercial favorável, protecionismo de alfândega, metalismo, pacto colonial. Para que serve o pacto colonial? Então, a Inglaterra vinha no sul das 13 colônias, pega toda a sua estrutura produtiva, leva para a Inglaterra e contabiliza como seu. Isso dá superávit primário ou balanço comercial favorável, beleza? A Inglaterra, então, vai querer aumentar suas possessões. Mas a Inglaterra já tem revolução industrial, como que ela vai querer ter colônia? Viu como é um contrassenso? Embora eu tenha ideias liberais para a economia da Inglaterra, a política ainda pensa no processo de expansão colonialista, beleza? Então é um contrassenso mesmo. Todas as ideias iluministas não acontecem de uma vez só. Lembra que a gente dividiu por vários pensadores? Alguns vão colocando as ideias, elas vão acontecendo de forma sucessiva, de forma lenta e gradual, ok? Então tá. Então o que acontece? Estados Unidos, né? Então a Inglaterra queria o território inteiro do centro do que é hoje os Estados Unidos e o oeste. Sabe aquelas terras que eu mostrei naquele mapa inicial, que eram as terras francesas, que são as terras da Louisiana? Por que chama Louisiana? Terras de Luís. Os Luíses franceses, né? O mais famoso dele, Luís XIV, que fez Versalhes, que palácio maravilhoso.
Beleza? Então lembra, ó, as terras do centro da América do Norte eram terras francesas. E a Inglaterra queria esse território. Só elas? Não, até o Canadá. Eles queriam todo o território do norte, lá do Canadá, e as terras francesas que iam até o sul da costa leste dos Estados Unidos. Ok? O que mais, galera? Então, eles queriam ocupar terras das 13 colônias, do Canadá e algumas ilhas do Atlântico, sobretudo aquelas ilhas que ficavam ali próximas a Cuba, aquela região ali de colonização francesa. Ok? Tá bom. Então, o que os ingleses fizeram na hora que eles estavam ganhando essa guerra contra a França? Alguém tem que pagar o custo. Guerra custa caro ou barato? Custa caro. Caro quanto? Caro muito caro. Caro muito caro. Você tem uma noção de preço das coisas? Sabe quanto custa hoje uma bala de fuzil? Uma bala de fuzil tipo a R-15? Uma bala. Uma bala. Uns 60 reais. Uma bala. Nossa, é barato, porque uma bala mata uma pessoa. É verdade. É barato. Porque mata uma pessoa. Só que imagina quantos tiros se dão numa guerra, para você ter uma noção de quanto ela custa caro. Um marine americano, um soldado americano tem embarcado nele algo em torno de 100 mil dólares de equipamento. 100 mil dólares! Uma guerra custa caro. Você acha que a metrópole quer ficar com custo? Não quer, que ela faz repassa. Repassou para quem? Para as 13 colônias. Aumentou os impostos sobre as 13 colônias para conseguir bancar o custo da guerra dos 7 anos. Easy ou hard? Ai, Felps, eu quero saber quais são esses impostos. Vamos aos impostos que vão gerar esse desgaste entre colônia e metrópole, beleza? Primeiro, o meu inglês, Orlândia, vê se confere. Sugar Act. Gostou, né? Vai falar que não ficou bom. Sugar Act, lei do açúcar. O que essa lei fez? Qualquer produto importado vai pagar mais imposto. Então é mais imposto dos produtos que vão ser importados para a colônia. Beleza? Ah, mas Sharp, a colônia precisa importar o quê? Ela é autossuficiente? Não é autossuficiente. Tem produtos, por exemplo, tecidos, que ela não consegue produzir. Ah, mas as manufaturas do norte são manufaturas, não são indústrias ainda. Inglaterra que tem indústria, né? Então, basicamente, esses produtos estão aumentando de preço. Além da Sugar Act, olha essa, Stamp Act, a lei do selo. O que é a lei do selo? Qualquer documento na colônia, qualquer um, não importa qual, ele vai pagar imposto. Tipo assim, ó, eu vou mandar uma carta. Nossa, tem um filme que é dessa época também, que é muito legal, do Tarantino. Como que é o nome que os caras viajam pra caramba? Oito Odiados. Assiste Oito Odiados. Muito legal. Mas é sangue, é Tarantino, hein? Muito legal, é justamente sobre essa época. O cara tava fazendo uma viagem, levando as coisas. Beleza. Então, ó, você vai mandar uma carta. É um documento oficial. Sabe o selo da carta? O selo da carta agora vai ser obrigado a ser colocado, porque antes não tinha. Você não colocava o selo, agora esse selo vem da coroa. Ah, Fábio, mas aí tudo bem. Não, não é só uma carta, é qualquer coisa. Tipo assim, ó, um baralho. Baralho, sabe baralho? Truco, jogar truco, truco, baralho, truco, baralho. Tinha que ter selo, beleza? Então, esse é um tributo a mais para bancar a Guerra dos 7 Anos. Então tem dois, vamos continuar. Lei do aquartelamento, o que é isso? Os soldados ingleses que estiverem nas 13 colônias vão poder ficar na sua casa. Imagina você relaxadinho, quarentena feliz, de repente chega um soldado, bate na porta, ele fica na sua cama, você dorme no chão. Os caras estavam putos. Puto, muito puto. Puto, ultra hardcore, metal puto. Você tá entendendo que tá elevando o nível? Os caras estão ficando muito bravos, velho, muito bravo. E essa lei, chamada Townshend. A lei Townshend, para mim, né, enquanto historiador, é uma sobreposição sobre a lei do açúcar. A lei do açúcar não é imposto sobre importado, a lei Townshend, em 67, são mais impostos ainda sobre importados, entendeu? Então se sobrepõe, são duas leis que têm um efeito muito parecido, aumentando a carga tributária. Os caras estão tendo que pagar muito imposto para bancar a guerra. Rapaz, e agora a lei do chá? Agora chegou no BO. O que é isso? Chá. Sabe chá? Tia, chá. Beleza. Chá era um costume inglês, né? O chá vinha de onde? Das Índias, do Oriente. Beleza. Então a Inglaterra tinha comércio no Oriente desde quando dominou as áreas portuguesas lá em Calicut. Tá bom. Isso por volta de 1530. Só que, como muitos colonos ingleses saíram da Inglaterra e foram para o território das 13 colônias, ele manteve o costume de tomar chá. Beleza? Sabe quem foi a primeira colônia que saiu da Inglaterra e foi para essas coisas? Tirene, velho. Tirene era amiga da Rainha Elizabeth, e a Rainha Elizabeth mandou ele para lá. Mano, falando da Tirene, ela tá boa, tá zero bala, tá tranquilona, feliz, tá tudo bem com ela, mandou avisar, tá? Então vai. Então, os costumes de tomar chá das 5, né, continuam iguais. Mas o que os colonos das 3 colônias faziam para pagar menos o chá? Iam lá direto nas Índias comprar o chá. Para não ter que comprar da Inglaterra, beleza? Que a Inglaterra falou, a partir de agora, quer tomar chazinho, vai ter que comprar de mim. Que seria
Companhia das Índias Orientais. É uma empresa inglesa que ia monopolizar o comércio. Os caras dos Estados Unidos estão felizes? Não estão felizes. Não estão felizes. Então não pode fazer mais um comércio direto. Tem que comprar da UIR. Os comerciantes americanos estão tomando aquele famoso preju. E aí? Agora, filho, tá chegando no limite. Tá chegando no limite. Por quê? Porque na hora que foi feita a lei do chá, lá no território de Massachusetts, Massachusetts, na cidade de Boston, houve a criação de uma festa. Então, o que os comerciantes fizeram? Porque eles estavam muito putos. Faz favor, na hora que você copiou ali em cima, na hora que colocou assim, a lei do chá, embaixo coloca resultado, uma setinha resultado. Escreve assim, ó, Festa do Chá de Boston. O que foi a Festa do Chá de Boston? Em 73, 1773. Os caras se vestiram de índios para fingir que não eram os colonos que estavam fazendo, porque não tinha ninguém filmando a parada, até porque não tinha câmera, tá ok? Aí, brother, eles estavam vestidos de índios e eles simplesmente pegaram a carga do chá da UIR, da Companhia das Índias Orientais, e jogaram no mar. Na hora que eles jogaram no mar a carga de chá, velho, o que aconteceu? A UIR perdeu sua carga inteira, eles ficaram muito putos. Então, a Festa do Chá de Boston é uma reação contra a lei do chá. Em 74, o que rola? Vem uma nova lei da Inglaterra, lembrando que no parlamento inglês as 13 colônias não tinham representatividade, tá bem? O número de representantes é muito baixo, vem uma lei chamada Lei Intolerável. O que são essas leis intoleráveis? O Porto do Chá, o Porto de Boston, desculpem, foi fechado. Não pode. Não pode ter mais aglomeração na cidade de Boston. As pessoas não podiam mais sair às ruas, não podiam fazer manifestação. Então, vamos pensar no iluminismo. Liberté, égalité, fraternité. Liberté! A liberdade individual está comprometida. Entendeu? A liberdade econômica está comprometida. E é isso que está fazendo os membros das 13 colônias, sobretudo do norte, ficarem cada vez mais revoltados. Ok? Então, se o estado, né, a colônia de Massachusetts inteira ficou ocupada pelos ingleses, rapaz, eles não estão aguentando essa ocupação. Ainda mais aumentando os impostos sobre eles. Phelps, como assim aumentando os impostos sobre eles? Por exemplo, as leis Townshend. Olha como vai aumentando cada vez mais. Então, isso tudo é uma bomba atômica que está prestes a explodir. Aonde que vai começar a explosão? Quando você pensa no iluminismo como teoria que sustenta todo o processo. Então, o iluminismo vai começar a ser difundido em Massachusetts, por exemplo. Faculdade de Medicina de Massachusetts, filho do minerador, foi estudar lá, veio para o Brasil com as ideias, conjura mineiro. Tá entendendo agora? Tá fechando o assunto? Tá fechando? Então tá bom. Além disso, se eles têm um pensamento iluminista, o que esses membros das 13 colônias, sobretudo Massachusetts, pensaram? Vamos fazer um país autônomo sem a metrópole. Liberté, igualité, fraternité. Vamos fazer isso? Vamos. Como? Criando uma série de contestações. Primeira grande contestação das 13 colônias. Falta legitimidade para os colonos no parlamento. Eles falaram assim, ó, parlamento, peraí. Ok, se você quer, parlamento, fazer leis contra mim, ok, deixa eu fazer. Só que eu não tenho representatividade do parlamento, você faz uma lei que eu não posso participar da criação da lei. Então, por exemplo, nosso Congresso, não tem representantes eleitos por nós. Nós elegemos os caras que fazem as leis para nós. Nas 13 colônias eles não têm representatividade, logo, eles estão sendo dominados por um parlamento que não entende o que eles estão passando. Olha a situação. Eles passaram a não comprar mais nada da Inglaterra. Não está vindo mais produto inglês, pacto colonial está quebrando. Beleza? O auge disso, Festa do Chá de Boston, que eu acabei de explicar para vocês. Na hora que os agricultores, isso tudo nas colônias do norte, aderiram à revolta, está tudo pronto para fazer a independência. E para começar a independência, houve uma reunião que eu chamo de Congresso Continental da Filadélfia. Houveram dois. Esse é o primeiro em 74. Cuidado, esse é o primeiro. Diferença entre o primeiro e o segundo. Não separatista, o segundo é separatista. Beleza? Olha essa reunião. Isso já caiu em FUVEST. Nível médio USP Ribeirão, hein? Cuidado, não é opinião, são dados. Olha esse Congresso Continental. Então, eles mandaram delegados, né? Delegados seriam representantes das 13 colônias para participarem desse Congresso Continental. Na hora que eles participaram desse Congresso, nossa, a apresentação está linda, não está?
Nossa, a apresentação ficou linda! Na hora que eles se reuniram, o que vai rolar? Eles mostraram que não aceitam as leis intoleráveis, não aceitam as imposições inglesas. Beleza. Só que eles falam assim, ó, não aceitamos as suas imposições, só que não queremos a separação. O que nós queremos? Que você acabe com essas leis. Lei do chá, lei do selo, lei do açúcar, leis intoleráveis, leis townshend. Quer revogar tudo. Quer revogar tudo. Beleza? Mandaram para a Inglaterra. O que a Inglaterra falou? Não revogo. Qual que é o resultado disso? Segundo o Congresso de Filadélfia, em 75. Agora eles falam independência, beleza? Então a única diferença é, primeiro o Congresso fala de todas as contestações, não querendo independência. No segundo, já fala independência, beleza? E aí? Alguém tem que começar o negócio, né? Alguém tem que dar o start. A Virgínia foi a primeira das 13 colônias que aceitou a separação. Então ela proclamou a independência. Qual dia? Lembra o 4 de julho de 1776? Independence Day foi até filme. Todo filme americano acaba com 4 de julho, eles fazendo uma festa, bandeirinha, essa coisa toda. Então foi quando a Virgínia se autodeclarou independente da Inglaterra. Foi aí que começou tudo. Quem foi o primeiro presidente eleito? George Washington. Ele é o chefe da resistência e vai ser eleito o primeiro presidente das 13 colônias. Então, galera, nessa declaração de independência de 1776, eles conseguiram chegar a uma conclusão. Todos os delegados da América, das 13 colônias no caso, sobretudo das colônias do norte, aceitaram a ideia de independência. As colônias do sul ainda não estão muito familiarizadas com o processo, não estão aceitando muito não, beleza? E aí, vai ter uma guerra de independência, a Inglaterra não vai aceitar. Se a Inglaterra não vai aceitar, o que a Inglaterra vai fazer? Vai invadir o território americano, as 13 colônias, para tentar reverter o processo. Tomaram o porto de Boston, lá em Massachusetts. Só que o Canadá, que era uma colônia francesa, agora estava dominado pela Inglaterra. E era lá a base de apoio da Inglaterra. Caramba! A França pensou assim, agora eu vou dar o troco. Lembra que a França perdeu a Guerra dos 7 anos? Então a França perdeu o Canadá, perdeu a Louisiana, perdeu as Ilhas Atlânticas. O que a França fez? Agora que as colônias querem independência, eu vou ajudar. Financiou os caras. Então a França começou a mandar para as 13 colônias soldados, armas, grana, num tratado chamado Tratado de Amizade, Aliança e Comércio entre 13 colônias e tocou o telefone, vamos silenciar. Entre 13 colônias e o território da França. Então existe um acordo entre eles, um tratado. Beleza. E aí? Na hora que a Espanha está apoiando eles, começa a crescer a força militar das colônias. E eles conseguiram expulsar as tropas da Inglaterra em 1781. Então a guerra vai de 1775 até 1781. É o recorde temporal da Guerra de Independência, beleza? Então, mas a declaração é em 76. Então começou a guerra em 75, as 13 colônias se autodeclararam independentes em 76 e até 81 é uma guerra com os ingleses, mas eles já estão autodeclarados independentes, beleza? E o Sul, Phelps? O Sul aceita a independência, depois que vai ter guerra de secessão. É depois, é século XIX, ok? Por quê? Na hora que se reconhece a independência dos Estados Unidos pela Inglaterra, a Inglaterra reconheceu que os Estados Unidos são independentes, o que vai rolar? É dentro do Tratado de Versalhes. A Inglaterra aceita a independência das 13 colônias e aí define todas as fronteiras. O Canadá, então até os Grandes Lagos continua território das 13 colônias que agora são Estados Unidos, beleza? Abaixo fica território dos Estados Unidos, mas não está pronto o território americano inteiro. Sabe aquela área que eu falei para você no começo da aula, que era território espanhol? Ainda grandes áreas ficam sobre uma tutela que não era dos Estados Unidos recém-independentes. Eles vão fazer essa conquista pro oeste ao longo do século XIX, que vai ser Guerra de Secessão e conquista do oeste, beleza? Então tá bom. Já que você está entendendo todo o processo, só falta uma coisa, a cerejinha do bolo. A primeira grande Constituição Iluminista da história, que é a Constituição de 1787. Parou. A Constituição americana até hoje é de 1787, vou repetir, até hoje é a Constituição de 1787. Eles tiveram uma Constituição na sua história só, pequenininha. Pequenininha. Cuidado com esse conceito, é fundamental para acabar minha aula aqui. Essa Constituição tinha 12 artigos, não tinham 13, 12. Hoje tem 13, tá? Esses 12 artigos definiam as questões mais gerais. Então é uma Constituição muito pequena, uma lei muito pequena. Então tá, Phelps. Qual artigo não estava colocado? Abolição da escravidão. Por quê? Porque você sabe que o sul das 13 colônias era um território basicamente escravista.
Como esse é o grande problema entre Norte e Sul, que é a escravidão, eles não colocam na Constituição. Então, por enquanto, tem escravidão. Quando for colocada a 13ª emenda em pauta, a guerra de secessão. A 13ª emenda, que é a abolição da escravidão nos Estados Unidos já, né, é a grande característica da guerra de secessão, que é no século XIX. Manjou a ideia? Manjou, né? Características fundamentais. São 3 poderes independentes: executivo, legislativo, judiciário. Teoria dos freios e contrapesos. Está lembrando? Iluminismo. Agora para. Tá vendo essa palavra aqui, ó? República Federalista. República Federalista. Presta atenção nisso, ó. Coloquei em amarelo o termo federalismo. Aí, eu abri o dicionário aqui e ele diz que federalismo e federativismo são conceitos iguais. Não são. Dicionário de Sociologia do Norberto Bobbio. Federalismo, estrutura de governo que tende à autonomia. Eu tenho um poder central? Washington. Tenho. Mas eu tenho estados autônomos. Tem uma Constituição Central pequenininha e as questões mais importantes são definidas pelo Estado. Vamos lá. Nos Estados Unidos, não tem estado que pode ter casamento de pessoas do mesmo sexo e tem estado que não pode. Essas questões são definidas pelo Estado, não pela Constituição Central. Isso é federalismo, autonomia dos estados com relação ao poder central. Tem estado que pode ter o consumo de maconha, tem estado que não pode. Autonomia com relação ao poder central. E o Brasil? Federativo, República Federativa do Brasil. O que é isso? Poder central maior que o poder local. Você entendeu a ideia? Você entendeu a ideia? A autonomia com relação ao poder central. É isso. Ok? Galerinha, então você acabou de aprender independência dos Estados Unidos. A partir da aula de amanhã, terça-feira, já vai ser o caderno 11, tá bem? Tarefa indicada, façam todos estes exercícios aqui, que vai ser sucesso. Deus proteja a nossa quarentena. Rolê só em casa. Valeu demais!